E nós voltamos a fazer contato com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Oi, Portela. Olá, bom dia de novo. Bom dia, agora eu acho que a gente está com som ok. Portela, você falava da questão do uso político do julgamento em relação aí à manutenção ou não da prisão de André do Rep. E eu até peguei um tweet aqui de um perfil dizendo o seguinte ontem, Portela. Liguei na Globo News às 10 horas da manhã, pauta André do Rep. Liguei às 13, André do Rep. Liguei às 16, André do Rep. Liguei às 18 de novo, André do Rep. Aí eu complemento, porque eu liguei ali até às 8 horas e 18 minutos da noite e a pauta era André do Rep. Existe uma desproporção muito grande, a gente é jornalista, a gente sabe, em relação a esse caso e a sua cobertura no noticiário, que inclusive tem se aproveitado aí para trazer à tona de novo a figura do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a questão da prisão após condenação em segunda instância. Como é que você vê essa utilização? Existe uma relação direta, de fato, entre esse caso e, por exemplo, a questão da prisão em segunda instância, Portela? Do meu ponto de vista, está bem claro isso, tanto pelos votos dos ministros que já votaram aí no caso do André do Rep, né, já formou maioria lá no STF pela sua prisão. Alguns já sinalizaram dessa necessidade de se rediscutir o sistema de prisão no Brasil, em cima de um caso específico, né, de um cidadão que eu tinha explicado antes do ponto de vista jurídico, recebeu aquilo que a lei determina e depois se evadiu. Isso faz parte do jogo da justiça, né? Depois a justiça tem que ir atrás desse indivíduo. E aí, veja, eu lembro lá atrás, há muitos anos, a questão do Salvatore Cacciola, que foi um banqueiro que recebeu um habeas corpus, eu não lembro agora se era, eu acho que era do STF, não lembro se era do STJ ou do STF, mas eu acho que era do STF, e se evadiu do Brasil, foi embora para a Itália, depois foi recapturado em Mônaco, muitos anos depois, e não ficaram fazendo esse carnaval todo como estão fazendo agora. Porque a ideia aqui é mais do que discutir o caso do André do Rep, né? Ultrapassa o caso dele específico. É em cima desse caso levantar a bandeira de novo da prisão em segunda instância, que é uma ideia muito cara para os lavajatistas, né? Essa bandeira de ter que prender a torto e a direito como uma forma de passar o país a limpo. E você bem coloca que esse aparato midiático, né, é usado para convencer a opinião pública, um setor da opinião pública, de que o ideal mesmo é esvaziar as garantias constitucionais, que são a base de qualquer democracia consolidada, né? Mas como nós não vivemos numa democracia consolidada, um aparato midiático como esse, ministros do STF, se sentem à vontade para fazer essa campanha de destruição das garantias constitucionais. E aí você bem coloca, esse exemplo que você deu, né, a desproporção do tempo que se destina para discutir o caso do André do Rep, que a gente sabe que a ideia é para mirar na garantia da presunção de inocência, e o tempo que se usa, por exemplo, para discutir as maracutaias da Michele Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, da entourage do Bolsonaro no governo. Cadê o Witzel? O Witzel sumiu do noticiário, né? Então agora se mira no André do Rep e apagam-se os holofotes sobre esses outros escândalos. Também, então, a ideia é fazer um apagamento dos outros escândalos, focar nesse caso específico, porque é muito fácil demonizar alguém que é tido como integrante do PCC, né? Passa já uma pré-concepção de inimigo do povo, e em cima desse caso levantar de novo essa bandeira que é tão cara ao Moro, que é de destruir as garantias constitucionais, e não só ao Moro, né? Ao Fux, ao Fachin, ao Barroso, por aí vai. Agora, existe uma outra questão também subjacente a essa principal, né, da questão da manutenção ou não da prisão, que é o fato de um presidente do Supremo Tribunal Federal ter, na prática, contestado e, inclusive, alterado a decisão de um colega de corte, né? Isso também não é algo grave, Portela? Quer dizer, o Supremo,
com essa decisão parcial, ele não está legitimando justamente esse poder do presidente da corte de fazer algo em relação ao colega que, na verdade, não seria sequer constitucional ele ter esse poder? Exato, não é previsto em lei essa possibilidade de o presidente do STF cassar uma liminar concedida por um dos ministros do STF, né? Existe a figura da suspensão da segurança, que é do âmbito do direito civil, não tem nada a ver com a questão penal, até porque a questão penal envolve uma dimensão muito mais profunda da dignidade da pessoa humana, que é a liberdade, a presunção de inocência, né? Então, no ponto de vista civil, você tem outros mecanismos que funcionam de maneira totalmente diferente do âmbito penal. Mas, né, num passe de mágica, transformam aquilo que é água em vinho, vinho em óleo e por aí vai, né? Nós estamos vivendo num lodaçal extremamente perigoso para a democracia, porque qualquer um que tenha mínimo poder no país consegue transformar as coisas na sua própria forma de enxergar o mundo, né? Então, transforma toda uma estrutura jurídica que serve para proteger os cidadãos contra o arbítrio estatal, transforma num campo de deleite do seu próprio poder, né? Então, o Fux quis mostrar que ele manda, e que ele manda não só para mostrar o seu próprio poder, mas para sinalizar, acredito, para o Bolsonaro, né? Que, olha, eu sou presidente do STF, e nós podemos nos articular bem, porque eu tenho a caneta aqui, posso derrubar todas as liminares de qualquer ministro do STF, e sinaliza, então, como um homem forte dentro do STF para um outro que quer também ser um homem forte, que é o Bolsonaro. E quem vai sair perdendo nisso tudo é o povo, nós, né, os cidadãos, porque nós não temos mais segurança nenhuma, jurídica, política, econômica, nenhuma segurança. E isso repercute gravemente no bem-estar da população, porque se eu sei que amanhã eu posso ser processado por qualquer coisa, porque um promotor não gosta de mim, me persegue por eu ser negro, por eu ser pobre, por eu ser de esquerda, e aí eu caio na mão de um juiz que pode fazer o que quiser comigo, vou recorrer ao STF, e no STF não tenho garantia de que o meu processo vai seguir as regras do jogo, porque vai depender de quem é ali o inimigo da vez. Então isso é, assim, a pá de cal para a frágil democracia brasileira que gostaria de florescer desde 88. E em relação a isso, alguém até fez um comentário, Portela, de que com essa decisão, na verdade, né, de legitimar que um presidente da corte, ao não gostar do conteúdo da decisão de um ministro, possa, na verdade, deslegitimá-la, seria aí a consolidação de um Estado de direito freestyle, ou seja, estilo livre, né, onde, inclusive, a gente já tem diversos juízes de primeira instância, até mesmo de segunda instância, decidindo de forma contrária àquilo que diz a lei. A gente sabe que a lei tem que ser interpretada, mas ela não pode ser interpretada no sentido contrário daquilo que ela prega. Então, a gente vive tempos bastante conturbados no âmbito jurídico aqui no Brasil, né, Portela? Sim, a gente está vivendo isso já faz um tempo, né? Eu, como professor de direito, sempre digo para os meus alunos, olha, que está cada vez mais difícil eu dar aula de processo penal, direito constitucional, porque nada é seguro, nada é aquilo que os nossos doutrinadores, estudiosos do direito nos ensinam, né, a partir do que diz a Constituição, né, óbvio. Estou falando, obviamente, de juristas e professores democráticos, né? E hoje, então, o que vale é uma suposta, entre aspas, voz das ruas, né, como se existisse essa voz das ruas, mas essa ideia de que, olha, precisamos atender os anseios do povo, né? Eles sempre usam essa expressão, o povo quer mais prisão, o povo quer mais punição, está cansado de tanta impunidade. É um discurso extremamente falacioso que apaga o povo, porque ninguém foi ouvir o que o povo pensa sobre isso, e quer passar aquela ideia de que se eu uso em nome do povo no meu discurso, então tudo é válido. Né? Basta eu colocar em nome do povo, ouvindo a voz das ruas,
decido daquela maneira ou daquela outra maneira, né? E aí só uma questão como a vida irônica. O ministro Marco Aurélio, quando do julgamento lá atrás do Mensalão, veio com essa expressão também, porque o Marco Aurélio foi contra os embargos infringentes, que é um recurso cabível para revisar as decisões do STF, e os acusados que foram condenados no Mensalão entraram com os embargos infringentes, então teve uma discussão se eram cabíveis ou não, e o Marco Aurélio foi contra o recurso e usou dessa frase, dos anseios legítimos do povo, que o STF tinha que representar esses anseios legítimos. E veja, agora ele foi tentar cumprir com a lei e saiu chamuscado, né? Inclusive pelos próprios colegas, que atacaram ele duramente, não assim diretamente, mas foram indiretas muito duras a ele, como se ele tivesse, aberto a porteira da impunidade. Ele é o inimigo do povo agora. E nós, outros ministros, o Fux e tal, nós somos os amigos do povo. Estamos aqui para defender o povo. Então você vê como é perigoso esse discurso, né? Quando você entra nesse discurso, você tem que estar bem consciente de que amanhã você pode ser o inimigo, pode ser eleito o inimigo. E aí a proteção jurídica que você negou ontem para o outro inimigo, ela não vai existir para te salvar. E é curioso, essa sua lembrança é muito pertinente, Portela, porque eu também me recordo disso do ministro Marco Aurélio. Inclusive ele falava que se importava com a opinião do jornal no dia seguinte. E à época, um dos ministros que contestou Marco Aurélio foi Luiz Roberto Barroso, que ontem deu um voto no sentido totalmente contrário. Quer dizer, existe uma dança das cadeiras, uma dança de opiniões, inclusive em relação à própria função do Supremo, que é algo assustador, né? São disputas políticas internas que vão contaminar o STF, né? E que vai dançar conforme a música que está tocando no momento, né? E você colocou do Barroso, eu lembro que o Marco Aurélio chamou o Barroso naquela época de novato, porque o Barroso tinha questionado essa afirmação do Marco Aurélio e o Barroso tinha acabado de chegar no STF, que era uma grande promessa, inclusive, né? Que os progressistas confiavam no Barroso, que o Barroso, como advogado, sempre foi defensor das garantias constitucionais, chegou lá e começou um pouco bem ali, né, repreendendo o Marco Aurélio, e depois entrou no lavajatismo de cabeça, porque talvez percebeu que ali tinha uma grande mina de poder, né? Então, o poder contaminou o STF, e o que agora nós temos ali é uma guerra de 11 homens e mulheres, um contra todos ali, cada um representando interesse privado, interesse político, né? O privado, quando eu digo, não necessariamente é porque a pessoa recebeu um dinheiro para fazer aquilo, não, interesses pessoais, interesses do seu grupo, né? E isso fica claro nos votos, que são ora de um jeito, ora do outro, dependendo do freguês da ocasião. Tá certo, Portela, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Conversamos aqui com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.